Ai, gente, eu fico olhando como tem gente sem noção, né, no mundo, né? E sempre os mais sem noção sempre são os parentes, né? Gente, eu deixei de contar pra minha avó, que a minha avó, ela me criou desde quando eu nasci. Eu sou registrada no nome da minha avó. Eu chamo a minha avó de mãe. Eu não chamo ela de vó, eu chamo ela de mãe. Mas pra vocês poderem entender melhor, né? Ela mora no Paraná. E daí, sobre a briga que aconteceu domingo, eu não contei pra ela, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa idosa, ela não tem necessidade de saber dessas coisas, né? Até porque eu sei me defender sozinha, não precisei de ninguém, nenhum parente lá me defender. Então, eu não contei pra ela, porque ela é uma pessoa idosa, ela tem alguns problemas também. Então, não tem necessidade de passar esse tipo de coisa pra ela saber, né? E aí, tem gente sem noção que não tem o que fazer, sabe? Que viu o vídeo, eu não sei se viu o vídeo ou será que aconteceu, foi e mandou mensagem pra ela falando do que aconteceu, né? Tudo bem que não foi com maldade nem nada, porque deu pra perceber pelo jeito que ela falou. Não foi na maldade, foi só pra ela se preocupar comigo. Mas, gente, não tem necessidade de fazer isso. Porque eu, que sou filha dela, não quero que ela saiba das coisas, é porque eu sei que a saúde dela não ajuda. Aí a pessoa sem noção ir lá falar pra ela, não tá ajudando, tá prejudicando ela, porque ela vai ficar preocupada com uma coisa que já acabou, que já foi, entendeu? Que não tem necessidade dela se preocupar. E daí eu já não contei nada pra ela, evitei de falar dessas coisas e deixei na internet por quê? Porque na internet ela não vai ver. Mas eu em si não falei pra ela, não falei, não, eu acho que algumas pessoas também não falou, até pra não preocupar ela, né? Mas sempre tem aquelas pessoas sem noção, né? Que foi e acabou falando pra ela. Graças a Deus que ela não ficou preocupada, né? Até porque ela mandou mensagem pra mim. Eu falei pra ela que não precisava se preocupar, que eu tava bem, que não foi nada demais, que foi uma coisa simples que aconteceu, que eu me excedi um pouco e tal. Mas não quero que as pessoas saiam falando as coisas pra ela. Não tem necessidade disso. Porque até porque muitas coisas da minha vida pessoal, eu já não conto pra ela pra não preocupar ela. Na verdade, eu não conto pra ninguém, entendeu? Tem coisas que a única pessoa que sabe é meu psicólogo. Por quê? Porque eu sei que ele não vai sair falando pra ninguém, entendeu? Então não tem necessidade de olhar meus vídeos aqui na internet e sair contando, entendeu? E sair contando pra minha avó. Por quê? Porque ela é uma pessoa idosa, ela não tem necessidade dela saber de certas coisas que acontecem, entendeu? E se for pra mim falar alguma coisa pra ela, eu vou mandar mensagem ou eu vou ligar e vou contar quando ela precisar saber, entendeu? Se eu não contei é porque não tinha necessidade dela saber. Até porque ela não tá bem também, que ela parece que ela caiu um tombo e machucou a clavícula. Então, pra que vai preocupar ela, gente? Ela já tem preocupação com ela mesma. E outra, ela mora sozinha, não tem ninguém cuidando dela. Ela vai fazer 80 anos. Então, não tem necessidade de preocupar uma pessoa de 80 anos por uma coisa simples que aconteceu, uma coisa boba, né? Vamos segurar um pouquinho a língua na boca, né? Tudo bem que às vezes pode não ter sido por maldade, mas vamos segurar um pouquinho a língua na boca e vamos lembrar que ela tem quase 80 anos e que ela não tem necessidade de saber todas essas coisas da minha vida, né? Porque se fosse para saber, eu mesma contaria. Não tinha necessidade das pessoas virem aqui, olhar meus status, meus stories e ir lá falar para ela, né? Então, aos parentes que andou falando, ó, silêncio, entendeu? Vamos segurar um pouquinho que não tem necessidade dela saber dessas coisas. Porque se fosse para mim contar todas as coisas que acontece à minha volta para ela estaria no hospital já. E já aconteceu tanta coisa e eu nunca abri minha boca para mandar mensagem, ó, mãe, tá acontecendo isso aqui. Porque não tem necessidade dela saber, entendeu? Então eu fico na minha, eu fico quieta. Não tem necessidade dela saber de muitas coisas. A única coisa que eu falo é que as crianças tá bem, que eu tô bem, tá tudo bem, pronto. Não tem necessidade dela saber o que acontece ou deixa de acontecer na minha vida. Pra não preocupar ela. Tem gente que não tem o que